É um prazer muito grande estar com vocês, dividindo essa noite maravilhosa. Eu sei que a noite dos amantes, segundo o calendário brasileiro, foi ontem, sexta-feira, dia 12, né? Em outros lugares do mundo é dia 14 de fevereiro, mas aqui para nós no Brasil, nessa parte da América do Sul, foi ontem, né? Mas hoje nós estamos justamente comemorando, não um dia que o mundo comemora, mas uma oportunidade que a gente viu nessa data de poder trazer um pouco da palavra de Deus dentro da Bíblia, falando do amor de Deus para com os irmãos, da importância de termos um casamento segundo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus! Aquele que trouxe Bíblia, não sei se todos vão poder olhar devido à luminosidade, mas quem quiser, a gente vai começar falando a respeito dos pilares do amor conjugal, da aliança, da unidade, do casamento, que se inicia uma nova família, onde os dois se tornam uma só carne, conforme foi dito aqui em Gênesis 2. Os dois se tornam uma só carne, conforme está escrito em Gênesis 2, 24, já lido pelo nosso pastor. Mas eu trago aqui um texto maravilhoso, que é uma poesia escrita pelo nosso apóstolo Paulo. Ele fala a respeito da importância do amor. Ele trata também o amor como uma forma de caridade. Ele trata o amor como algo que, sem dúvida nenhuma, o mundo nem poderia existir se não existisse, se não tivesse o amor. Coríntios 13 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. Que texto bonito! Esse versículo 2, fala aos homens, repetir comigo ele para vossas mulheres. Vamos lá, os homens. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportassem os montes e não tivesse o amor por você, eu nada seria. Aplausos para vocês. Amém? O amor é isso, gente. O amor entre casal, o amor entre namorados, é um dom de Deus, é um dom divino, é uma caridade, é um gostar, é uma singularidade. São quando opostos se atraem, são quando duas pessoas totalmente diferentes se unem, se olham e começam, muitas das vezes, através de uma amizade, de um simples flerte, de um olhar, de uma conversa, às vezes meio sem querer. Alguns começam através de amizades, de amigos, mas, sem dúvida, tudo o que acontece entre nós nessa vida é predito por Deus, escrito por Ele em seu livro, e cada um de nós que tivemos a sorte, e quem ainda não teve essa sorte de encontrar a sua metade da laranja, como diz aí o poeta brasileiro, um dia irá encontrar. E aquele que já encontrou, grande sorte tem. E segundo diz Salomão, é uma dádiva maravilhosa quando o homem encontra uma mulher carinhosa, uma mulher que o ajuda, uma mulher que busca lhe entender, e aquela que divide com ele no lar, no dia a dia, as alegrias, os problemas e também as dificuldades. Porque amor é assim. O amor, e muitas vezes, voltando aqui para Paulo, ele diz que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os interesses, não se irrita,
não suspeita mal. Embora, em muitas das vezes, os casais tenham aí no seu dia a dia uma diferençazinha, uma briguinha aqui e acolá, né? Um discorda do outro por uma coisa ou outra. O relacionamento entre um homem e uma mulher, dois seres, dizem por aí, tão diferentes, né? Homem e mulher, cada um gosta, tem a sua maneira de gostar de suas coisas, a maneira de se comportar, a maneira que vem desde a sua criação, de pai, de mãe, do lar onde ele já havia convivido antes e traz para dentro do casamento ou do relacionamento esses comportamentos que às vezes divergem de uma pessoa para a outra, né? E isso tem que haver sempre uma compreensão, de vez em quando, né? Tem muitos que não concordam muito com os comportamentos, com os hábitos, com as coisas que acontecem normalmente dentro de casa, com a maneira principalmente com o que o homem se comporta. Mas tudo isso faz parte de um plano maravilhoso. São pessoas diferentes, que se amam, que se gostam, que às vezes divergem até de opiniões, mas que no final, um casal sempre, um dos dois, dá o braço a torcer. E normalmente é o homem, né? Que baixa a cabeça, olha para a obra mais linda que Deus lhe deu e termina concordando, né? No final, em muitas das vezes, sempre é assim, porque o que seríamos de nós se não fosse as nossas mulheres, né? Para nos ajudar no dia a dia, gente. E sinceramente nós temos que dar o braço a torcer muitas das vezes, né? Porque o amor, ele diz que é assim mesmo. É compreender, às vezes, o incompreensível, é se ajustar a determinadas funções do dia a dia, dentro de um relacionamento, e sempre ali fazendo de tudo e torcendo para que no final tudo dê certo. É a caridade, é o amor, e esse amor que tudo suporta, e esse amor, quando ele é verdadeiro, abençoado por Deus, ele se torna maravilhoso, né? Eu sei que o sonho de todo casal é um dia ter um filho, ou vários, né? Eu sei também que existem casais que lutaram e não conseguiram ter filhos, mas tudo isso, né? Tudo isso é desígnio de Deus, e nós temos também que procurar compreender, né? Porque às vezes nem tudo que nós pedimos, a maneira do que nós pedimos, do que nós pensamos, é o pensamento de Deus. E Ele sempre tem o melhor para cada um de nós, né? Para cada um de nós. E nós devemos estar sempre atentos para compreender os acontecimentos das nossas vidas no nosso dia a dia. Amar é isso. O amor também é sofrer, o amor é crer, o amor é esperar, o amor é suportar. O amor, em muitas das vezes, nunca falha. Aliás, esse amor que nunca falha é o amor divinal. Esse amor nunca falha, o amor fraterno, o amor de Deus por seus filhos e por aqueles que o obedecem, tá? Esse também é o amor sacrificial, é o amor de Deus pelos seus filhos, o amor de Deus tão forte, tão fraterno e tão bonito, que deu o seu próprio Filho por cada um de nós, para que nós também tivéssemos direito à vida eterna. E esse amor sacrificial, o Novo Testamento orienta que os maridos amem as suas esposas de forma sacrificial, usando como modelo a entrega de Jesus Cristo pela igreja. É isso que eu acabei de falar, o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Outra forma de amor é o respeito, o companheirismo, a relação que exige submissão mútua do casal, do homem e da mulher, não só da mulher pelo homem, mas a submissão também do homem por sua amada, cuidando, protegendo e valorizando as qualidades do seu parceiro, da sua parceira. Isso é muito importante, não é? Dentro de casa, no trabalho, no dia a dia, nas amizades, valorizar aquilo que cada um tem de melhor do seu parceiro, da sua parceira. O respeito
e o companheirismo tem que estar sempre presente na vida de cada um de vocês. E outra coisa importante, que são pilares do amor conjugal: a intimidade abençoada, a união física e o sexo são tratados como bênçãos divinas, exclusivas do matrimônio, para fortalecer o vínculo emocional. Todos nós passamos, antes do casamento, aliás, durante o casamento, por uma cerimônia, seja ela na igreja, seja ela no cartório. Tem muita gente aqui que é casado, creio que é apenas no cartório ainda, né? Mas em breve vamos conversar com o pastor aqui para a gente fazer uma cerimônia de casamento aqui também para esses casais, pastor. Tá? Mas hoje é um dia de festa, é um dia da gente celebrar o amor desses casais que estão aqui presentes, né? Em breve, então, vamos torcer para que tudo dê certo, para que a gente possa anunciar então esse casamento conjunto aqui, nosso pastor fazendo essa cerimônia aqui mesmo, né? Que maravilha! Sobre o amor, a Bíblia detalha o funcionamento prático do amor e celebra o romance explicitamente também, vocês sabiam? O hino do amor, eu acabei de ler para vocês, 1 Coríntios, capítulo 13, principalmente os versículos entre 4 e 7, que define o verdadeiro amor, a paciência, o amor bondoso, não invejoso, que não se orgulha, não guarda rancor e tudo suporta. Ainda sobre esse amor, nós temos dentro da Bíblia poesia romântica, como em Cânticos 8, do versículo 6 ao 7. Deixa eu me ver aqui rapidamente, se eu encontro aqui. Cânticos 8, versículo 6 e versículo 7. Deixa eu achar aqui de Salomão. O amor inalterável do esposo para com a esposa, né? Versículos 6 e 7 diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogados. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por esse amor, certamente desprezaria. Olha que texto bonito, romântico. Salomão em Cantares escreveu para vocês namorados, para vocês amantes, né? Na noite de hoje. Vocês já perceberam essa poesia de Salomão para os casais? O que ele vem aqui através dessas poucas linhas falando a respeito do amor entre homem e mulher, como é bonito, e quando ele é verdadeiro é um selo, está ali, selado por Deus, é indestrutível, e nem a morte muitas das vezes é capaz de acabar com esse amor. Esse texto exalta a força da paixão e do afeto, afirmando que o amor é forte como a morte, e as águas nenhuma conseguirão apagá-lo. Esse mesmo amor também é o amor de Cristo pela sua igreja, é o amor de Cristo por nós irmãos, tá? Nós temos ainda alguns outros textos na Bíblia que falam do elo perfeito do amor, que está em Colossenses 3,14. Deixa eu ver aqui. Colossenses 3,14 diz: e ele recomenda que o casal se revista do amor, classificado textualmente como vínculo de perfeição para todas as coisas. Tá, vamos ver. Capítulo 3, versículo 14. Diz assim: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha, em tudo nós devemos nos revestir de amor, que é o vínculo da perfeição. As pessoas têm amor por diversas coisas. As pessoas hoje aí no mundo estão demonstrando o seu amor pelo mundo, o amor pelo jogo de futebol, quando poderiam estar aqui
ouvindo mais sobre o amor de Deus por eles mesmos, né? Mas glória a Deus que aqui nós estamos falando desse elo, dessa união, desse amor de Deus também por cada um de nós. O amor, na Bíblia, ele vem de diversas formas, gente, de diversas maneiras. O amor, ele está explícito em cada texto, em cada página. E eu me deleito muito aqui sobre os livros poéticos que falam de tantas coisas bonitas, de tanta maneira de você chegar para o seu esposo, para a sua esposa, de falar algo bonito, se você quiser. Aproveite esse livro de Cantares, que também é muito bom. É muito bom, perdão. Vou falar agora de alguns casais inspirados na Bíblia. Narrativas bíblicas que não escondem falhas humanas, exibindo relacionamentos reais com propósitos e também cheio de desafios nós encontramos na Bíblia, né? Quem não lembra de Isaac e Rebeca, um dos casais, ou de Jacó e Raquel? Tem o outro aqui, já bem mais perto de nós, não tão antigo, se a gente pode dizer assim, viveram só mais de 2000 anos, Áquila e Priscila, né? Por incrível que pareça, Áquila é um nome masculino, viu, gente? Prisca, aqui está Priscila, aqui é o feminino. Mas o amor de Isaac e Rebeca, um exemplo clássico de cuidado e consolo, muito em tempos de luto e transição familiar, aquela dificuldade, né, em que eles tiveram, né, em seu seio familiar, para poder viverem o seu relacionamento, a sua vida e depois até mesmo os problemas que eles tiveram com os seus 2 filhos, né, que foram a base da fundação do povo de Israel, né? E um deles, Jacó. Quem seria aqui o casal que teria coragem de fazer pela sua esposa, pela sua amada, pela sua namorada, aquilo que Jacó fez? Se a gente lembrar esse amor tão grande de Jacó pela sua esposa, Jacó se submeteu ao trabalho forçado, praticamente escravo, por 14 anos. É muito tempo, né, gente? É muito tempo. E eu noto aqui esse amor maravilhoso entre Jacó e Raquel. Ele demonstra a persistência do amor, visto que Jacó trabalhou voluntariamente por 14 anos para poder casar-se com ela, né? Tem gente por bem menos, às vezes se junta, às vezes se casa, e por qualquer bobagem, pela primeira briga, logo se separa. Eu vou voltar para casa da mamãe. Não concordo contigo porque tu só entra com chinelo sujo em casa, né? E aí tem outros problemas, né, dentro do relacionamento. Alguns problemas simples, né, como aquele sujeito que deixa sempre a tampa do vaso ali com os pingos e a mulher vai lá e reclama, que não gosta de passar um pano no chão, ou não lava uma louça, ou não ajuda ela depois de lavar a louça a enxugar os pratos, não ajuda a manter a casa limpa, não quer ajudar a cuidar dos filhos, né? E por aí vai. E às vezes dentro do relacionamento ainda tem aquele outro problema que realmente é gravíssimo, né? Que é quando o casal passa por um problema de aperto financeiro, que aí logo esse amor tão bonito, e diz assim um textozinho simples aí de um poeta qualquer do mundo, que diz que quando o dinheiro some e os problemas batem a porta, o amor foge pela janela. Vocês já ouviram isso? Já aconteceu isso com alguém que vocês conhecem? Às vezes acontece, né? Isso eu estou falando de coisa real dos nossos dias. O relacionamento, a vida a dois, não é porque nós estamos aqui, não é num momento como esse, que é para falar só de coisa bonita. É para a gente falar também, refletir sobre a realidade do dia a dia, dos problemas que acontecem dentro de casa. Por isso aqui é um encontro de casais, não é um culto normal. Eu falava isso nas reuniões aqui, quando a gente estava começando a preparar esse evento,
Eu falava com o meu pastor e dizia, isso não é um encontro normal, é um encontro de casais. É um momento para a gente falar a respeito de relacionamento, de amor verdadeiro, do que acontece entre casais, né? E para a gente tirar um pouco, quebrar um pouco as barreiras. E até mesmo para a gente fazer com que, quem sabe, se algum casal tiver vindo para cá, um tendo alguma aresta com o outro, que a gente pudesse usar esse momento para parar essa aresta. Portanto, eu pergunto, tem algum casal aqui que chegou assim meio desanimado com o outro? Está todo mundo feliz? Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Que bom, né? Mas se tiver alguém que quer falar alguma coisa para o seu esposo, para sua esposa, pedir perdão, fazer uma declaração, o momento é esse. Tem alguém corajoso aí? Eu vou chamar aqui na frente aqui minha esposa. Vem cá, dona Valdir. Vem cá, vamos começar por nós dois. A dona Valdirene, ela teve um relacionamento. O início do nosso relacionamento foi assim. A gente namorou assim por acaso, começou conversando pela internet. Depois saímos, namoramos um ano. Eu ainda não era crente direito. Aí decidi me separar dela e fui namorar com uma menina mais nova. E aí eu vi que esse namoro com a menina mais nova não estava dando certo. E eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, Senhor, me revela com quem é que eu devo decidir me casar. Se é com essa moça que eu estou. No sonho, o anjo do Senhor apareceu. E no lugar, no ambiente onde a gente estava, o anjo do Senhor pegou com braço e fez assim. No momento, no instante que ele tirou a moça com quem eu namorava, apareceu essa daqui sorrindo. Aí eu disse, tá certo. Eu ainda passei alguns meses teimando, sabe? E aquilo que Deus tinha revelado para mim no sonho, eu acabei vendo da pior forma possível. Porque eu acabei descobrindo que essa menina, ela tinha um relacionamento antigo, que aqui ela se encontrava com o ex dela. Tá? Ou seja, eu fiz um propósito com Deus, Deus me revelou a vontade dele, que é boa, suave e agradável, segundo a Bíblia, e eu, de teimoso, não quis seguir. Quebrei a cara. Aí lá vai eu, terminei lá, o que Deus já tinha dito que não era para mim, eu fui atrás dela. Gente, eu tive sorte, né? Porque a gente conversou e ela me quis de volta. Ainda eu estava esperando aí. Passou um ano, ela não era crente, aí passou um ano lá em Luiz Correia indo para a igreja, tá? Com a moça que tinha trabalhado lá em casa, que cuidava da Jéssica, minha filha que está aqui. E aí elas começaram a ir para a igreja, e ela ficou aguardando esse tempo de quase 1 ano e 8 meses. Até que eu resolvi conversar com ela, e aí eu já fui logo direto, porque Deus já tinha me mostrado. Então quando eu caí na real, eu disse, não, se Deus escolheu ela, a vontade dele não vai ser ruim para mim, é boa, não é? Porque o que eu esperava, uma mulher que me ajudasse no dia a dia, que ajudasse a criar minha filha, que não só gostasse de mim, mas que me respeitasse e que fosse realmente uma parceira no relacionamento, no casamento, que me ajudasse a passar pelos meus problemas e me ajudasse a me entender com as minhas dificuldades, né? Com todos os problemas que eu já carregava de outros relacionamentos que não haviam dado certo. E aí a gente veio e eu acho que com 30 dias a gente preparou a documentação de casa nova. Foi rapidinho. Eu estava com medo de eu fugir. Pois é. Então aconteceu algo engraçado, que no dia que a gente casou, ela estava com uma viagem marcada para Fortaleza para ir fazer umas compras. E aí você imagina, depois
Deu tudo certo ali, tudo fomos por fora, casamos. Aí fomos ali para aquela Praça do Amor, tiramos as fotos de casamento e tudo. Quando terminou, ela entrou com a prima dela no táxi e eu fiquei lá só. Não, mas a gente foi para assinar, né? Aí ele disse assim, isso foi terça-feira. Ele chegou assim, olha, meu filho, o casamento é amanhã. Aí eu vou para Fortaleza. Aí eu não tinha como voltar atrás, né? Que eu ia fazer compra, porque eu tinha uma loja lá em Sorria. Aí foi o jeito que eu saí do casamento, deixei ele lá sozinho e fui para Fortaleza. Pois é. E aí as nossas núpcias foram bem depois, né? Mas é assim, gente, a vida é feita de encontros e desencontros, né? E que bom e feliz é o homem, aquele que encontra a sua esposa, né? É que ama e que o amor ele é recíproco, né? Isso é maravilhoso. Isso daqui é a Jéssica, viu, gente? Então, quando a gente casou, a Jéssica tinha 4 para 5 anos já. Pois é. Então, as coisas na vida da gente, eles vai acontecendo dessa forma, né? E nós passamos por diversos problemas, diversas dificuldades. Porque aí ela veio, a gente casou, ela veio morar comigo e a gente começou, né, ter realmente, eu comecei a ter pela primeira vez um casamento saudável. E a gente estava na igreja, firme. Eu já havia feito os cursos de obreiro, eu estava seguindo e ajudando os amigos também em outras igrejas. E aí ela engravidou no ano de 2019. E vejam só, né, a prova que Deus faz, a prova que Deus fez com a gente, né, dentro desse relacionamento. Ela teve a oportunidade de realizar o maior sonho dela, que foi de engravidar. E aí no parto mal feito, lá no Marques Vasco, quando ela já com mais de 40 anos, foi ter a criança, um parto mal feito, deixaram passar do horário, quando forçadamente tiraram a criança de dentro dela, a meninazinha, a menina já estava sem respirar e completamente roxa. E levaram a criança para a UTI. E nós passamos 3 dias, alguns pastores, inclusive o saudoso pastor Sampaio, vocês lembram dele? É muito meu amigo, foi lá, toda noite estava lá comigo, o pastor Felipe também, que era policial, estava lá comigo, e a gente orando os 3 dias, 3 noites na UTI. E aí quando transferiram ela da UTI do Marques Baixo para a UTI neonatal, UTI infantil do Ticeu, foi só mesmo para tirar de lá, para dizer que a menina não morresse lá, para andar o laudo de lá. Mas foi só a gente dar entrada na UTI, ela já tinha tido algumas paradas cardíacas e tudo. Quando a gente deixou a criança lá, chegamos em casa e a médica ligou, pedindo para mim voltar para o hospital. Era só para me dar notícia ali na hora. Não. E o que aconteceu com a gente? Nós desistimos de nossa fé, desistimos de estar confessando nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque nós oramos, nós cremos, nós acreditamos em milagres, nós acreditamos nesse Deus maravilhoso que une assim pessoas diferentes. Mas o que aconteceu? A criança morreu. Mas nós continuamos aqui, dando glória e dando honra ao único Deus, Criador, soberano, Rei do Universo. Ele que é o dono de todas as coisas e tudo ele sabe. Nós perdemos a criança que seria a Sofia, mas a gente manteve aí a Jéssica, que nos dá uma dorzinha de cabeça. Né? Mas de vez em quando ela é boazinha. Ela é boa, ela não dá trabalho não. Ela não gosta de festa, ela gosta de bagunça, tá dentro do quarto, paradinha, assistindo no telefone, tá tudo de bem. Obrigado, sente lá, por favor. Obrigado. Gente, e vida de casal é assim. A gente passa por problemas, a gente passa por dificuldades, mas a gente continua mantendo firme a nossa fé, não é? A nossa fé, a gente não pode perdê-la de maneira alguma. Não importa o que aconteça, tá? Não importa o que aconteça.
Às vezes tem gente que logo murmura, que logo se zanga, que logo fica chateado, né? Sempre que eu prego eu falo, quando a bênção não vem, e às vezes não é do jeito que nós pensamos, do que nós imaginamos, porque o que Deus tem para nós é muito melhor e muito maior, né? Nós vamos voltar aqui para o amor na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o amor entre duas pessoas. Esse ponto aqui é o mais importante para nós hoje, né? O amor entre casal é uma grande bênção de Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Gente, é muito importante, legal. O amor entre os dois, né? Deus criou o homem e a mulher para estarem juntos. O amor mantém o casal unido, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo nos momentos mais difíceis, né? Isso aí vocês podem ver o texto que eu já até li em Cânticos, versículo 8, né? Amar é uma decisão. Sabe como? Quando o homem e uma mulher gostam um do outro, precisam decidir amar ou não amar. O amor é mais que uma atração, gente. É querer o bem um do outro e lutar pela união, mesmo quando é muito difícil, né? Mesmo quando é muito difícil. Então, quando tiver aquele problema, sabe, dentro de casa, você ficar meio aperreado, fecha os olhos, conte de 1 a 10, Deus não dá um suspiro, deixa ela falar sozinha, respira um pouco, aí depois você diz, minha filha, você está certo, ela pode até estar errado, né? Na sua maneira de pensar, mas dê a razão para ela. É melhor e muitas das vezes a gente dar o braço a torcer, ficar na da gente, né? Do que discutir, porque às vezes um acaba magoando o outro por uma besteira, por uma bobagem, às vezes por um copo sujo na pia, né? O amor. Para o casal decidido a se amar, Deus instituiu o casamento, né? Nós vemos em Mateus 19, 4 e 6. Deixa eu procurar aqui, Mateus 19, 4 e 6. Mateus 19, 4 e 6. Diz assim: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E diz, versículo 5: Portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. É isso aí que serão os dois, o homem e uma mulher, quando os dois decidirem se amar, tá? Quando esse relacionamento ele se aflora, né? Quando esse amor se materializa. O casamento é a prova que o casal está comprometido com o amor dentro do casamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O sexo é uma bênção de Deus que cria mais intimidade entre o casal, fortalecendo o amor. O sexo também é uma forma de espalhar o amor, produzindo filhos que serão criados dentro do ambiente de amor da família, guiado por quem? Nós devemos trazer nossos filhos para a igreja, para eles não vivenciarem esse amor só dentro da casa, também dentro da igreja, que é onde nós devemos passar para eles, né, a nossa experiência e sabedoria, deles também crescerem no lar abençoado por Deus e aprendendo na melhor escola, né, que é a escola que Deus preparou para a gente, a nossa igreja. O amor, ele é tão central na Bíblia que o segundo maior mandamento de todos é... isso aqui vocês vão ter que me dizer. Qual é o segundo maior mandamento da Bíblia? Amar o próximo. Muito bem. O amor de casal está intimamente conectado com o amor do próximo. O desejo de Deus é que sempre exista amor entre as pessoas. Amar o próximo é sempre uma decisão, pois o pecado e o ódio estão sempre no caminho desse amor. Para vencer esses problemas, precisamos estar firmes em Cristo, porque através dele podemos realmente amar as pessoas. Só quem ama Cristo pode amar o seu próximo, né? E Jesus, ele diz algo que é muito difícil de entrar na cabeça de muita gente, quando ele diz que esse próximo pode ser até o próprio diabo. E ele ainda diz que nós devemos orar por ele, orar pelo nosso irmão.
Orar por quem nos agride, por quem fala mal de nós. Perdoar. E quando eu era jovenzinho, eu escrevia nas poesias, eu colocava lá: perdoar é muito mais do que amar. Amar é muito maior do que pedir perdão. Mas não. Pedir perdão é muito maior do que amar ou igual, né? Porque nunca é fácil você dar o braço a torcer e pedir perdão, né? Assim também como para muitos que não conhecem a Deus, sentem a dificuldade de dar o perdão. Você pode ter sido o maior crente do mundo, pode ter feito tudo, mas se você negou o perdão para o seu próximo, você jogou, infelizmente, a sua salvação fora, né? A sua vida toda dentro da igreja, mas negou dar o perdão para uma pessoa que te magoou. O perdão é a chave de tudo, né? O perdão é a chave de tudo. Mas vou voltar aqui para o amor entre o casal. Deus criou o amor entre o casal para ser um relacionamento de respeito e cuidado um pelo outro, não é? O homem cuida da mulher e a mulher cuida do homem. Em Coríntios 1, 13, 4 e 7, Deus fala sobre o amor puro que também se aplica ao casal. E aí ele vai dizer que é paciente, ninguém é perfeito, e homem e mulher precisam ter paciência com as falhas um do outro. Que o amor não inveja, que um casal que se ama fica alegre com os sucessos um do outro e não tenta limitar ou prender. Gente, isso aqui é importante demais dentro de um relacionamento, né? Um casal que se ama fica alegre com o sucesso um do outro e não tenta limitar ou prender. Você conhece alguém, né, que o marido está tentando, lutando para subir na vida e a mulher está querendo puxar ele para baixo? Relacionamento assim não vai dar certo, não pode dar certo. Então, seja o marido, seja a esposa, tem que não só ficar feliz com o sucesso do seu cônjuge, mas tem que apoiar, tem que incentivar, né? E orar, dobrar os joelhos e orar, né? Para que tudo dê certo na bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor não se vangloria e não se orgulha. O orgulho impede o casal de consertar os seus erros. Gente, não dá certo o cara dizer que é crente ou a mulher dizer que é crente se ele coloca o orgulho em primeiro lugar, sem orgulhoso. Não dá certo, não pode dar certo isso, né? O orgulho, ele atrapalha tudo, ele quebra tudo, né? Ele quebra tudo, quebra todas as bênçãos, quebra todo e qualquer tipo de relacionamento, seja ele o que for, né? Quando o sujeito é orgulhoso, né, se acha a Coca-Cola das Coca-Colas, o negócio não dá certo. Não dá certo, né? O amor não maltrata. Cada um deve amar o seu cônjuge como a si mesmo, sem ferir. Né? A partir do momento que você casou com sua esposa, o que ele ou ela fez para trás, você faça igual Jesus fez com você quando você o aceitou como seu suficiente Salvador e pediu perdão pelos seus pecados. Foi o que Jesus fez? Pegou toda a sua vida pregressa, passada, rasgou as folhas tudinho do seu livro da vida e jogou fora. E aí ele deixou ali só as folhas limpas para você escrever uma nova história. A mesma coisa é um relacionamento entre dois casais, Tem que ser dessa forma. O que ele viveu, o que ela viveu no passado, não importa mais. O importante é vocês dois daqui para frente. Né? Outro ponto. Não procura seus interesses. Né? Não procura seus interesses. Esse aqui é um outro ponto que eu vejo muita gente se casando. Aí entra aquela história de interesse. Um casal egoísta não vai sobreviver. Cada um deve cuidar dos interesses um
do outro. Não é? Um do outro. Isso é bonito, né? É lindo quando os dois estão ali preocupados. Estão em união, estão conversando, estão procurando resolver as coisas juntos, um ajudando o outro, sem egoísmo, tentando sobreviver, sair dos problemas, lutando para serem felizes, né? Um tentando realizar o sonho do outro. Olha que maravilha, né? Sei lá o que seu cônjuge, sua cônjuge sonha em ter na vida. Eu vou dizer assim para você: se você tiver a oportunidade, vá lá e realize o sonho dela, meu irmão. Realize, que vai ser bom, viu? Um dia desse eu fiz uma viagem aí, nunca uma pessoa por lá me abraçou e me beijou tanto por eu ter levado ela para uma viagem por lá. Tem até um vídeo na internet. Pois é, agradecer. Tem que agradecer, parabéns. viu? Era o sonho dela, ele realizou o sonho. Você já agradeceu o seu esposo? Só por ele estar acordando contigo hoje. Vamos ficar de pé os casais? Pode ficar de pé? Os casais aí de pé, um olhando para o outro. Que maravilha. Você vai dizer para sua esposa: eu sei que vocês não estão devendo, mas você vai dizer para sua esposa: meu amor, me perdoa por tudo que eu já aprontei com você. Por todos os problemas que eu entrei, que você acabou entrando junto comigo. Eu te peço perdão diante desse céu, das estrelas, dos anjos e de Deus Altíssimo. Eu te peço o teu perdão. Me perdoa. Eu te amo. E a esposa agora fala também para o seu marido, para o seu esposo: meu amor, às vezes eu perdi a paciência com coisas tão simples. Quando você me pediu para jogar bola e não quis deixar você ir, eu te peço nesse momento perdão. Perdoa. Você tem sido paciente, bom comigo. E eu quero ser da mesma forma com você. E os votos que eu fiz para você no dia do nosso casamento, que o Senhor nosso Deus renove eles agora. Em nome de Jesus. Aquele que você puder beijar sua esposa. Amém. Que maravilha. Vamos aplaudir vocês aí que não estão casados aí, para Deus realizar também a vida de vocês, né? Seu casamento abençoado por Deus, né? Podem sentar. Gente, pode até servir um coquetelzinho, né? Enquanto eu vou terminando aqui. O pessoal está meio cansado. Vamos um pouquinho de refrigerante, comer um salgadinho, não é? Vamos lá, na glória de Deus. Deus está abençoando hoje, não é? Deixa eu continuar aqui falando de amor, rapaz. Eita, hoje vai ser hoje, viu? Essa noite promete. Que maravilha. Hoje tem festa. É noite de festa, né? Olha, o amor não se ira facilmente aquilo e não guarda rancor. É isso que a gente acabou de fazer. A mágoa causa divisão e desconfiança, mas o perdão é essencial para o casal, tá? Que maravilha. O amor não se alegra com injustiça. A justiça mantém o relacionamento equilibrado. Isso que é maravilhoso, não é? Tem que ter esse equilíbrio, o elo entre o casal. O amor se alegra com a verdade. A honestidade com o amor constrói um relacionamento saudável. Eu sei que essa partezinha aqui é difícil. Não, né? Essa partezinha aqui é difícil, ó. Você chegar em casa. Eita, rapaz. Tem uma coisa ali para falar que aconteceu hoje. Será que eu conto? Será que vai ser bom eu contar? Não vai dar um problema ali, né?
Levando para o outro lado, que hoje está aí muito relutante, casais se separando, brigando, se divorciando, indo embora, por conta dessas redes sociais, né? Rapaz, é um problema sério, viu? É um problema sério esse negócio aí de estar curtida em foto de mulher. Olha, cuidado aí com esse negócio de Instagram, essas redes sociais. Hoje não é mais nem tanto o Facebook, né? Mas é bom você sempre manter a honestidade com você mesmo. Porque você acabou de fazer um voto com Deus, né? De ser verdadeiro com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, né? Com o seu marido, com a sua esposa, né? Então, a gente tem que se policiar em relação a essas questões também dessas redes sociais que hoje têm separado, têm dividido muitos casais, né? Porque é uma maneira da gente continuar dentro da verdade de Deus. Tá bom, gente? Porque o amor é assim. Ele se alegra com a verdade, com a honestidade. O amor constrói um relacionamento saudável quando os dois são verdadeiros. Quando um resolve falar para o outro aquilo que está passando, aquilo que está sentindo, aquilo que pretende fazer, ou aquilo que já fez, ou que deixou de fazer, ou que não fez, né? Os dois ali, ó, conversando. Amor, casal, relacionamento, é conversa. É os dois se entendendo. O amor, lembrando mais uma vez, tudo sofre. O casal que se ama de verdade está pronto a fazer sacrifícios por esse amor, e muitas das vezes, sabe? Tem que estar pronto. Às vezes você tem que abrir mão até de um bem material para poder suprir a necessidade do seu amado, da sua amada, né? Você tem que estar ali passando por aquele problema, pela dificuldade, em união, juntos, um com o outro. Às vezes é prova, mas quando o casal realmente está unido, se gosta, se ama e passa pela prova, ele sai mais fortalecido, né? Gente, já aconteceu um pouco de tudo entre essa minha mulher. Eu perdi um carro por conta de um problema, que eu me desfiz do carro para poder resolver o problema do rapaz lá da moto que bateu em mim, bateu no meu carro, e nós ficamos a pé por mais de 6 meses. E a gente ia, eu até contei isso aqui na igreja, né, gente? A gente ia ali pro Mateus caminhando, daqui de casa caminhando ali pro Mateus. E ali ia reclamando. Aí eu aqui andando a pé, não sei o que, vinha com a sacolinha, ela botava na cabeça, que ela lá do interior, ela tem jeito de levar as coisas na cabeça. E reclamando, não sei o que, e eu andando, cantando, dando risada. E glorificando a Deus. E ela reclamou de calma. Isso aqui não vai ser para sempre, não. Deus está vendo as nossas dificuldades, nossos problemas, né? Nós vamos passar. E Deus vai nos honrar. Tenha fé, né? E eu sei que é difícil quando a gente está assim, lá no fundo do poço, né? Não totalmente liso, mas às vezes até andando a pé. A gente ia a pé porque não é tão longe, né, daqui ali com o Mateus, né? Eu acho que é até porque eu estava também precisando de fazer exercício, né? Também, eu estava passando um problema de gordura no fígado, um problema horrível, né? Mas é assim mesmo. Você quer contar um testemunho, irmão, relacionado a isso? Você estava falando, levantando a mão, eu digo. Mas é assim, dentro de um relacionamento, né? O relacionamento em que diz que o amor tudo sofre. Que o casal que se ama, né, ele passa pelos problemas, pelas dificuldades, com sacrifícios, mas tudo vive por esse amor, né? Tudo vive por esse amor. O amor que tudo crê, que tudo espera. O amor do casal tem esperança em Deus, e Deus vai abençoar quem fica firme no amor, né? A palavra de Deus diz que o amor, o casamento, ele é até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Porventura, se alguém ficar viúvo, aí pode se casar de novo. Mas a palavra também fala outras coisas a respeito daqueles que se separam.
E dentro da Bíblia tem as questões relacionadas a por que aconteceu a separação, a carta de divórcio. E quando o homem pode se casar novamente. Né? Eu acredito que você já leu as cartas de Paulo. Fala sobre isso. Né? Nós vamos para frente. Né? Mas esse amor, o amor dentro do casamento, o amor que Deus colocou com o casal, que eu espero que entre todos nós que estamos aqui hoje, que ele dure, né? Que dure para todo sempre, e que nós temos a esperança de que mesmo após a morte iremos nos encontrar de novo. Mas lá vai ter casamento lá? Não. Mas vai ser muito bom, né? A gente poder reencontrar amigos, parentes, uma pessoa que te dê a oportunidade de conviver contigo uma vida inteira, os filhos que já se foram, os amigos, os irmãos, os tios, os pais, os netos, né? Há essa esperança para nós, né? E é muito melhor a gente ficar com essa esperança de reencontrar os nossos entes queridos na glória de Deus Todo-Poderoso, de convivermos lá também em uma união pela vida eterna, do que a gente descer na sepultura e direto por braço do capeta, né? Aí é triste, né? Então vamos continuar com esse amor que tudo suporta. O casal unido pelo amor consegue enfrentar e superar todas as dificuldades da vida com a ajuda de Deus. O amor de casal é um processo de aprendizagem com a ajuda de Deus. O casal pode aprender e viver esse amor puro, esse amor verdadeiro, esse amor que une, esse amor que muitas das vezes transborda. E eu espero que ele transborde também na noite de hoje, não só na noite de hoje na casa de vocês, mas por todos os dias do relacionamento, dos relacionamentos de vocês, com a bênção de Deus Todo-Poderoso, porque foi Ele que criou todas as coisas. E Deus viu lá na criação, bem no início, criou tudo, criou Adão, e Adão começou a dar nome para todos os bichos, e Adão vivia numa felicidade tremenda, não tinha tristeza no paraíso. Você já ouviu isso? Não tinha tristeza no paraíso. Adão vivia numa completa felicidade, saiu botando nome em tudo que é bicho. Gente, isso aqui é uma comédiazinha, tá bom? Aí Deus viu que Adão era muito tranquilo, muito feliz. Aí você disse: espera aí, Adão, vamos dormir um pouquinho aí, Adão. Eu vou arranjar alguém, Adão, para tirar um pouquinho da tua paciência. E aí Deus fez Eva, porque ele viu que Adão era muito solitário, era muito só, e já tinha feito macho e fêmea para tudo, né? E o único que vivia solitário era Adão. Então Deus fez macho e fêmea para conviver um do lado do outro, se amando, se desejando, realizando seus desejos dentro da Bíblia, sendo felizes no casamento, na união, criando seus filhos, se respeitando, né? E isso é maravilhoso. O homem é da mulher e a mulher é do homem, dentro de um relacionamento saudável, né? E não há nada melhor entre um homem e uma mulher do que um relacionamento consensual, né? Do que um amor consensual, do que um gostar verdadeiramente do outro, saber fazer as coisas boas que o outro gosta, né? E dividir o melhor da vida, que é amar, né? Então parabéns para todos vocês, e muito obrigado por essa oportunidade, pela paciência que vocês tiveram comigo nessa live. Obrigado. Vou passar aqui para a nossa mestre de cerimônia Júnia, para ela ir para o próximo passo. Nós ainda teremos sorteio daqueles brindes ali para os casais aí que estão participando das dinâmicas, né? Nós vamos continuar, não parou por aqui não, tá? Amém.